Senhor presidente, amigo e companheiro Rômulo Gouveia, ilustre representante do maravilhoso estado da Paraíba, tive a honra de estar lá na sua terra e realmente minhas homenagens ao meu querido deputado. Ilustre e querido amigo Paulo Rabelo de Castro, economista e presidente do IBGE, também foi presidente do Instituto Atlântico, que teve uma amizade muito grande com o nosso homenageado de hoje, ilustre, grande homem público, grande economista, Roberto Campos. Nessa sessão solene, em homenagem ao 100º aniversário de nascimento do diplomata, ex-senador, ex-deputado federal Roberto Campos, que foi completada na data de ontem, 17 de abril, saúdo os membros desta mesa, seus familiares, amigos e todos que vêm a esse plenário e estão hoje pela TV Câmara participando dessa merecida homenagem. Sinto-me honrado em ser autor deste requerimento, que relembra a história de um dos políticos brasileiros de destaque no final do século passado e que tive a honra de conhecer e conviver aqui nesta casa, compartilhando muitos ideais, projetos, propostas e muitos grandes debates tivemos na Comissão de Finanças, na revisão constitucional de 92, nas batalhas que tivemos pelo fim da reserva de mercado da informática, restrições que haviam no texto constitucional de 88, alguns que conseguimos fazer mudanças, e também outros momentos importantes que passarei a relatar. Solicitei esta homenagem ao centenário de nascimento do economista Roberto de Oliveira Campos, por ter sido ele um dos mais brilhantes economistas, além do maior expoente do pensamento liberal em nosso país. Trata-se, portanto, de justa celebração em memória desse brasileiro de origem humilde, filho de um professor e de uma costureira, que pelo seu enorme talento conquistou o papel de destaque na vida pública nacional. Nascido em 17 de abril de 1917, em Cuiabá, Mato Grosso, ele ficou órfão de pai ainda na primeira infância. Aos 9 anos de idade, entrou para um seminário, de onde saiu aos 20 anos, após desistir de se consagrar à vida religiosa. Durante esse período bastante enriquecedor, ele adquiriu sólida formação intelectual, que lhe possibilitou a aprovação em concurso do Itamaraty e consequente ingresso na carreira diplomática. Quando servia na Embaixada de Washington, como adido comercial, descobriu a vocação para a economia, graduando-se nessa disciplina. Mais tarde, fez seu doutorado na Universidade de Columbia, em Nova York, e, a partir de então, construiu trajetória profissional que o levou a ser considerado o mais ferrenho, inteligente e polêmico defensor do liberalismo econômico no Brasil da segunda metade do século XX. Em 5 décadas, Roberto Campos teve participação ativa em conhecimentos marcantes de nossa história e da história mundial. Em 1994, integrou a delegação brasileira, presente à Conferência de Bretton Woods, realizada nos Estados Unidos, com o objetivo de estabelecer regras financeiras e comerciais capazes de evitar as repetidas crises do capitalismo mundial. Dessa conferência resultaram as diretrizes de uma nova ordem econômica global, além de instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, até hoje em funcionamento. Ainda no plano externo, atuando como diplomata, ele colaborou no processo de estabelecimento da Organização das Nações Unidas. Poucos brasileiros tiveram, como ele, a oportunidade de participar tão ativamente no processo de construção do mundo econômico contemporâneo. Tanto que a criação da ONU foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então colocamos ele também no hall dos grandes homens que tiveram a sua trajetória no mundo. Aqui no Brasil, trabalhou inicialmente no segundo governo Vargas e ajudou a criar a Petrobras e o BNDES, do qual mais tarde viria a ser presidente.
Durante a gestão de Juscelino Kubitschek, foi um dos artífices do plano de metas e animado defensor do controle do déficit público e do equilíbrio das contas externas por meio de uma reforma cambial. Ele teve um papel fundamental num período de crescimento da economia, de grandes realizações. Foram 50 anos em 5 o governo de Juscelino Kubitschek, né, que marcou a história das realizações no nosso país. Se ele tivesse sido ouvido na época, talvez a situação do país não se deteriorasse a ponto de levar à queda do governo João Goulart, ao qual, aliás, ele também serviu exercendo o cargo de embaixador em Washington. Mas isso é só uma hipótese. Sua grande influência sobre os destinos nacionais pode ser avaliada a partir da atuação no governo Castelo Branco, do qual foi ministro do Planejamento, ao lado de Otávio Gouveia de Bulhões, que ocupava então o Ministério da Fazenda. Roberto Campos dedicou-se à enorme tarefa de controlar a inflação e de modernizar a economia e o Estado brasileiro. Ações foram tomadas para o país voltar a crescer com taxas semelhantes às da segunda metade dos anos 50, do período Juscelino, ao mesmo tempo em que se pretendia equilibrar as contas públicas e reduzir a inflação. Entre as medidas de destaque temos a criação do Banco Central, do BNH, Banco Nacional da Habitação, e o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, e a organização do mercado de capitais e do sistema de arrecadação federal. Ele era global, ele pensava em todos os aspectos do funcionamento do Estado. Para mim, ele não era só um liberal, ele era muito mais. Ele é um homem de Estado, que tinha uma visão da estrutura do Estado e da sociedade, e sabia da limitação do poder do Estado, sabia que tinha que deixar o mercado fluir para que a economia de mercado fluísse, o Estado não interferisse tanto na economia, como foi dito agora há pouco pelas palavras dele no vídeo que a TV Câmara produziu para este evento. Elaborou e executou uma reforma fiscal por meio do novo Código Tributário Nacional de 1966, quando exatamente começa o ICMS, o IPI e o ISS. Regulamentou o mercado de capitais, tomou parte na criação do Banco Central do Brasil e do BNH, Banco Nacional da Habitação. Foi o autor dos artigos relacionados à economia da Constituição de 1967, que, segundo ele, era a menos inflacionária do mundo, pois incluía dispositivo como que impedia o Congresso de fazer emendas ao orçamento para aumentar os gastos da União, sem que não houvesse recursos. É o óbvio, né? É a partida dobrada simples, né? De Luca Pacioli. Para ter uma saída tem que ter uma entrada equivalente, o que os governantes, infelizmente, nunca seguiram, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Graças a esse arcabouço institucional, o Brasil experimentou alguns anos de grande expansão do PIB, que ficaram conhecidos como os anos do milagre econômico. Apesar disso, seus adversários ideológicos insistiam em negar-lhe os méritos, chamando-o pejorativamente de Bob Fields, por ter sido ele o responsável pela lei de liberalização da remessa de lucros ao exterior. Ora, quem criou o Fundo de Garantia, quem criou o BNDES, né, o BNH, não poderia ser chamado desta maneira. Realmente, com todo respeito, só quem não conhece a história deste homem poderia ser tão vulgar e tão chulo a fazer tais afirmações. Somente a disputa política que levava a esse tipo de colocação. Os que o acusaram de ser um tecnocrata e não ter sensibilidade social, esquecia que ele tomou parte também na criação do salário e educação, do Fundo de Garantia, que eu acabei de dizer, do Estatuto da Terra e do Mecanismo de Correção Monetária, que ajudaram a proteger o salário, o poder de compra de milhões de trabalhadores. E o Estatuto da Terra, que veio a ser a Constituição do INCRA, né? E os programas de reforma agrária, que não tem nada a ver de socialismo. A reforma agrária é um projeto capitalista, porque depende da capacidade de produção da terra, que para mim é o mais difícil, a mais difícil atividade econômica que existe no planeta. Por isso
quem cultiva a terra merece o respeito e sabe da dificuldade da chuva, do sol, né, da praga do governo, do preço que nunca tem. Roberto Campos não se incomodava com essa injustiça. Dotado de humor corrosivo, dizia que a burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Vou repetir. Ele dizia que a burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. É extraordinário. E tinha um humor, Paulo Rabelo e Rômulo. Eu me deliciava com o humor que Roberto Campos tinha, convivendo com ele aqui no começo dos anos 90 como deputado. Aliás, tive o privilégio e a honra de conviver com o doutor Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Mário Covas, né, José Richa Pai, Álvaro Dias, né, Delfim Neto, grandes homens que passaram por esta casa ao longo desses últimos 50 anos. Eu tive, como estou aqui há 26 anos, tive a honra e o privilégio de conviver com essa figura notável e posso falar muito de conviver. Tem um amigo em Curitiba chamado José Pio Martins, um economista, hoje reitor da Universidade Positivo, uma das melhores universidades privadas do Brasil. Ele é um especialista, assim como você, Paulo, em Roberto Campos. Tanto que o dono da universidade, o doutor Eurovisto, eles compraram todo o acervo, a biblioteca de Roberto Campos. Está lá dentro da biblioteca da Universidade Positiva, um lugar, um campus maravilhoso em Curitiba, e lá dentro tem uma parte, né, que é com blindex, que estão todo o acervo de livros, diplomas de Bretton Woods, está, tudo que tem de Roberto Campos, de bibliografia e literatura, acredito que está tudo lá, que foi comprado já logo depois que ele faleceu e foi colocado à venda o acervo dele. E ainda bem que esta universidade, e o José Pio Martins, o reitor Eurovisto, decidiram, né, comprar este belíssimo acervo. Roberto Campos, buscando uma nova tribuna para o seu apostolado liberal, iniciou carreira parlamentar em 82, sendo eleito para o Senado e posteriormente para a Câmara dos Deputados por 2 mandatos como deputado. Intensificou a sua defesa da economia de mercado, da inserção do país no contexto internacional, da globalização e da modernização das relações entre o Estado e a sociedade. Não hesitava em reconhecer os próprios erros, tornando-se crítico dos rumos assumidos por 2 de suas criações, a correção monetária e o Banco Central. Olha que interessante, né? Ele mesmo fez a autocrítica. Também não se deixava tomar pela vaidade, ao ver suas teses comprovadas fora do Brasil, pela derrocada do socialismo e da antiga União Soviética. Eu tive essa decepção quando eu cheguei em Berlim Oriental, em 1987. Eu tinha um convênio da Secretaria da Fazenda do Paraná com a Secretaria da Fazenda de Berlim Ocidental. Depois de 10 dias em Berlim Ocidental, desfrutando daquela pujança da economia da Alemanha Ocidental, atravessamos o muro, que ainda havia naquela época, e a decepção do socialismo. O país mais rico da cortina de ferro era uma decepção do ponto de vista do desenvolvimento, os prédios todos cinzentos, os carros, motor de 2 tempos. Foi assim para mim uma ducha, eu que alimentava alguma coisa ainda que poderia haver de encanto no socialismo, né? E claro, né? Eu não sou realmente um liberal, sou um social-democrata cristão liberal, posso dizer, se é que existe essa figura, um pouco de tudo, né? E até vou citar aqui à frente, quando participei com ele da criação do Bloco Parlamentar de Economia Moderna, o BEM, junto com os expoentes como Delfim, Dornelles e outros notáveis da Câmara, do deputado como Luiz Eduardo Magalhães, de saudosa memória, fosse vivo, teria sido nosso presidente da República. Fui o secretário do bloco. Eu tinha acabado de vir da Secretaria da Fazenda do Paraná, né, animado, criei o Fundo de Desenvolvimento Urbano, um programa de industrialização bem sucedido. A economia do Paraná cresceu muito naquela época, e antes tinha sido prefeito, que com a derrocada da economia no final da ditadura, eu peguei um município com 42 indústrias quebradas, e aquilo, eu recuperei o parque industrial, aquilo me deu uma projeção
e entre outros programas sociais que eu fazia na época, como um dos primeiros municípios a implantar o SUS, programa odontológico, a primeira escola de período integral pública, né? Aí ele falou, me deu essa condição de secretário, fiquei honrado. 6 meses depois ele falou, você não é muito liberal, né? Você é um pouco Estado. Ele não acreditava na capacidade de regeneração do Estado, né? Eu falei, eu ainda tenho esperança, porque eu tinha vindo de uma experiência consagrada no Paraná, do governo Álvaro Dias, um grande governo de grandes realizações, e acreditava que o Estado pudesse ser o grande provedor, né, no país. E lamentavelmente, né, 30 anos depois, a gente constata que o Estado não tem esse poder, não tem essa capacidade. O que ele tem que fazer realmente, não interferir muito, né, como o nosso sistema tributário complexo, anárquico, né, que é hoje, que nós estamos trabalhando para desmontar essa estrutura de iniquidade. Além disso, trabalhamos na revisão constitucional, como para derrubar a reserva de mercado da informática, em 92, que impediu os brasileiros de ter acesso à tecnologia de ponta da época. Ele dizia assim, o computador brasileiro é 4 vezes inferior ao importado e 4 vezes mais caro do que o importado. Ele dizia que se o Brasil tinha tecnologia em 92, graças ao contrabandista que ele falava que tinha que ter uma estátua, que se não houvesse o contrabando, o Brasil não teria tecnologia. E quando você entrava nas estatais, todos tinham seus computadores, vamos dizer assim, importados, né? Porque a reserva de mercado não permitia. Além de violar os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa, direito adquirido, isonomia e liberdade de empresa. Em 94, lançou a Lanterna de Popa, na Popa, autobiografia escrita em prosa de excelente qualidade, que acabou sendo um retrato do Brasil da segunda metade do século XX e uma análise de nossa dificuldade histórica para prosperar como nação. Tenho a honra de estar citado numa das páginas dele como defensor do modelo tributário europeu, do modelo clássico alemão. Aí ele cita que tinha o modelo do Marco Sintra, Flávio Rocha, que tinha o modelo do Luiz Roberto Ponte, e eu que defendi o modelo clássico. Dessa forma, a Academia era uma das últimas homenagens recebida em vida, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Dessa forma, a Academia prestava o devido reconhecimento não apenas ao seu mérito literário, mas também à perseverança com a qual, falando, escrevendo ou agindo, dialogou com os mais diversos setores da inteligência nacional. Roberto Campos morreu dormindo, como convém às pessoas de consciência tranquila, em 9 de outubro de 2001, aos 84 anos de uma vida bem vivida. Na ocasião, o ex-presidente Fernando Henrique fez um elogio à sua memória, que ao concluir minha homenagem, tomo a liberdade de reproduzir aqui. Foi um homem que esteve presente em todos os momentos importantes da história do Brasil no pós-guerra. Sempre polêmico, lutou pelos seus sonhos e se manteve coerente com seus princípios. Roberto Campos sempre esteve à frente do seu tempo com suas ideias liberalizantes, tendo sido uma experiência profícua conviver com seus ensinamentos aqui na Câmara dos Deputados. Que Deus, eu tenho certeza que Ele já está no paraíso, junto ao nosso Criador, e que nesse momento precisamos das luzes, né, dos ideais de homens, grandes homens como Roberto Campos, Dr. Ulisses, Franco Montoro, né, José Richa, pai de tantos homens públicos que já passaram por esse, Tancredo Neves, para que o Brasil encontre o seu destino. É o que nós precisamos nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, de tanta tristeza, de tantos problemas. Eu tenho certeza que haveremos de ser iluminados, porque esta nação há de se erguer, há de se reconstruir, assim como um fênix da cinza onde se encontra hoje. Um grande abraço, minhas homenagens à família de Roberto Campos, aos amigos de Roberto Campos, por essa oportunidade de comemorar os 100 anos do seu nascimento. Um abraço a todos.